Salve pessoal! Então, vamos continuar aqui com a nossa sessão da República. Acredito que essa vai ser a nossa última sessão sobre esse livro, né? Que eu vou fazer depois um fechamento, evidentemente, mas no sentido das explicações e teorias que nós precisamos ter para o nosso trabalho, nós fechamos aí nessa semana, tá? Então, seria mais ou menos essa a nossa ideia aí, tá? Eu vou voltar um pouquinho agora e eu preciso começar, na realidade, o nosso trabalho com uma revisão rápida dos nossos últimos argumentos no que concerne, no que pertine à justiça. Por que isso? Porque o próximo movimento que acontece no texto é justamente um movimento em que nós vamos ter uma análise desses conceitos à luz de uma construção política mais ampla. Então, se a gente voltar um pouquinho agora, a gente vai perceber que nós tivemos aqui três grandes argumentos, né? Então vocês podem acompanhar ali na tela, nós temos aqui o argumento do Polemarco, né? Que é o dar a cada um que é seu, e é questionado por esse argumento do fabricante de escudos, né? O argumento do depositário fiel que nós colocamos. Depois desse argumento, né? Então depois de argumentar que esse dar a cada um que é seu cria a possibilidade de uma definição contraditória de justiça, a gente vai ter o trasímaco, né? Que vai fazer uma colocação em um sentido completamente contrário. Ele vai dizer, olha, na verdade vocês estão tendo dificuldade para entender o que é justiça, porque vocês estão partindo de pressupostos errados. E ele fala que a justiça é o governo do mais forte sobre o mais fraco. E o Sócrates questiona também, falando um pouquinho sobre a questão dos malefícios da injustiça, né? E falando que, na realidade, isso que ele coloca como justiça não é justiça, né? E que indivíduos, portanto, que atuam dessa maneira também criam ou também levam, né, à produção de um argumento ou de uma definição contraditória de justiça, e além disso, né, então eu trazendo para falar, então que seja uma vida injusta mesmo, é mais vantajosa e que seja, né? E aí o Sócrates começa a tentar demonstrar para ele por que essa vida não dá certo, porque a longo prazo, né, nós vamos ter aí uma vida que, a rigor, causa danos pela própria criação dos novos cidadãos, porque esses cidadãos também vão causar prejuízo para a pessoa que deu o mau exemplo, né? E aí a gente tem com Glauco o mito do anel da invisibilidade, não do anel invisível, como eu tinha falado no último vídeo. Eu acabei mantendo aí o slide mesmo, não tem importância, né? Mas ele vai colocar justamente a ideia de que a injustiça na realidade só vai ser desvantajosa porque a gente é pego quando comete a injustiça. E aí o Sócrates, e daí ele começa a dar esse exemplo do anel de invisibilidade, falando que se a pessoa não pudesse ser punida, ela viveria numa boa, ela aceitaria numa boa promover esses males. E aí o Sócrates fala, olha, na verdade, prejuízo para a pessoa, porque além dela causar mal para os outros, ela mesma deteriora a possibilidade de crescimento em virtude que ela poderia ter tido, né? Então ela perde em virtude, ela está perdendo algo com certeza. Beleza? E aí nós temos então uma compreensão tripla do que é justiça. E o problema que se avizinha nesse caso é justamente que, em todas as situações que são colocadas, os debatedores já começam a visualizar problemas, já começam a visualizar dificuldades no sentido específico de criar uma definição clara. E aí vem a pergunta, mas por que todas as vezes que a gente começa a trabalhar com essa definição, as opiniões opostas começam a surgir e fica difícil da gente determinar uma definição clara de justiça? Por que a gente não consegue fazer o salto diante das circunstâncias ou situações que nós estamos analisando? E aí o Sócrates vai dizer assim, olha, na verdade, o problema central que nós temos aqui é que os casos que nós estamos analisando são muito pontuais, eles são muito específicos. E por conta da especificidade desses casos, fica difícil a gente conseguir entender o que é justiça. É preciso compreender que se. Por que ele está fazendo essa colocação? Veja, por que no primeiro caso, lá no dar a cada um que é seu do Polemarco, a gente tem a contradição que a gente tem? Pensem da seguinte forma. Quando o Polemarco se posiciona a respeito da justiça na esteira de Céfalo, e o Sócrates o questiona dizendo, olha, se você fosse depositário de escudos e de armas, né, e tivesse que devolver as armas para o indivíduo que vai causar mal, que é teu amigo, ao devolver você dá a ele as armas e é um justo depositário. Mas é um amigo injusto, um amigo mau, porque você deixou o cara sofrer o prejuízo sem sequer tentar pará-lo, né? Sabendo que você poderia pará-lo, impedi-lo, você não impediu. Essa contradição ela é gerada, não, e isso é interessante, ela não é gerada porque o indivíduo em si, porque
O depositário em si está agindo de uma forma equivocada. O problema são as circunstâncias que estão ao redor do depositário. Tá? Pensa bem. O depositário, muita gente, quando eu faço a pergunta, né, quando eu brinco com a hipótese, né, elasticida estendida do depositário, muita gente fala assim para mim: a decisão é do outro. Né? Se o outro quer pegar as armas para matar alguém, não tem nem consciência de se ele está fazendo isso por uma vingança merecida ou imerecida, isso é um problema dele. Né? A gente fala, tá, mas isso se contrapõe aos princípios de amizade. O indivíduo, na realidade, não é um problema dele, é um problema seu, porque você é amigo dele e você tem que ajudar. Né? Então tá aí, você tem, por conta disso, você tem um pouco dessa noção clara do que significa a extensão do problema. Mas ao mesmo tempo é preciso entender que não foi o depositário que criou a confusão. Né? Tem um leque de situações aí. E a situação começa a espocar, ela começa a explodir no mau juízo, na falta de prudência desse amigo que depositou as armas com o depositário. Né? Então já começa por aí. Ele já está tendo dificuldade para entender a situação. Né? E por conta dessa dificuldade para entender a situação, ele começa a gerar todo um desgaste nas relações que estão ao redor. Tá, mas o que significa isso? É que o problema é que a justiça ela não está concentrada só no depositário, ainda que nós estejamos só discutindo o depositário e as suas atitudes. A injustiça ela começou lá na ponta. Ela começou quando o indivíduo fez um juízo apressado da situação. Mas então isso significa que ele tem que pagar o próprio preço. Não exatamente. Porque o fato dele ter cometido a injustiça numa ponta não justifica o cometimento de injustiças sobre ele ou em virtude dessa ação. Se a gente permite que a injustiça se alastre, a gente piora as coisas. Então o problema, na realidade, ele começa não porque o depositário é justo ou injusto por conta da situação do depositário. O problema começa, a rigor, porque o depositário ele acaba sofrendo diante de uma circunstância que é chegada para ele de forma injusta. Mais do que isso, em um sentido mais amplo, é preciso entender que se uma pessoa determinada pratica a justiça, tantas outras não conhecem a justiça ou escolhem não praticar por não compreenderem porque deveriam. Né? Então, quando a gente chega ao argumento do mais forte sobre o mais fraco, por exemplo, isso significa que a gente tem uma infraestrutura inteira que não entende o que é justiça, né? E que não está disposta a praticar. E quando a gente chega no argumento de Glauco, do anel de invisibilidade, aquela incompreensão também é uma incompreensão muito particular. Então ele fala lá para os santos: olha, se dois indivíduos recebessem esse anel, né, se um deles recebesse, por exemplo, e fosse uma pessoa inclinada para os seus desejos e para os seus vícios, esse aproveitaria para tentar escapar abaixo do radar fazendo o que quisesse. E se o outro fosse uma pessoa virtuosa ou boa, esse já usaria o anel para bem, para fazer o bem, e teria consciência e não furtaria, não atacaria ninguém, né, não tentaria cometer atos de ilicitude, atos injustos, e daí escapar das consequências. Isso mostra que, porque a justiça, como eu coloquei lá no final da sessão passada, coloca a gente em relação com outras pessoas sempre, ela exige da gente uma percepção um pouco mais clara de que nós pertencemos a uma comunidade, de que nós somos seres gregários. E a nossa gregariedade, portanto, ela gera na gente uma resposta a respeito do justo e do injusto, que é resultado do nosso meio. Eu posso ser a pessoa mais justa do mundo, em outras palavras, contemporaneizando o argumento. Se o meu meio é um meio injusto, a probabilidade é que eu acabe cometendo injustiças forçosamente. É que eu seja encurralado e acabe tendo que cometer, e cada coisa que eu vá fazer seja uma injustiça para um lado e para o outro. Tá? Se eu sou um julgador e tenho duas pessoas pedindo, por exemplo, por manipulação da lei, vantagens, e eu preciso dar o parecer. Não é assim que funciona, tá? Mas isso é só um exemplo hipotético. Né? Tem que dar o parecer em favor de uma ou de outra, eu vou cometer uma injustiça inevitável nesse sentido. Percebem? Né? O Hegel descreve um pouco isso como. Veja como isso é interiorizado nos mecanismos de poder. Né? Quando o Hegel vai analisar o conceito de justiça, ele fala lá pelas tantas. Isso Peter Zonde vai recuperar num livrinho chamado Filosofia da Tragédia. Ele fala assim que existe uma condição trágica fundamental na construção do direito. Principalmente nos casos que são mais delicados e mais complicados, o direito ele tende a obrigar a gente a tomar decisões que, enquanto são justas, também operam injustiças. Né? Isso é geralmente lido mais nas grandes narrativas épicas e trágicas, principalmente nas trágicas, né? Que são herdeiras das épicas.
Mas se você pegar, por exemplo, lá a situação em que aparece Orestes no final da Orestia, né? Orestes é filho de Agamenon. Eu vou contar aqui rapidamente a historinha só para vocês terem uma ideia, né? De onde sai essa ideia da condição trágica da justiça. O Orestes, filho de Agamenon e Clitemnestra, ele, quando o Agamenon volta da guerra de Troia e a Clitemnestra quer se vingar dele, porque para ir para a guerra de Troia o Agamenon precisou sacrificar a filha dela, Ifigênia, né? E ele mentiu para Ifigênia e para Clitemnestra e sacrificou a menina. Quando ele volta, a Clitemnestra quer se vingar, né? E por conta dessa vingança, ela prepara um cenário para atacá-lo à traição. Então ele entra para tomar um banho, né? Ele entra para tomar o banho nos banhos do palácio, e ela entra junto com ele com uma espada e ataca ele pelas costas e esfaqueia ele pelas costas, né? Ela já tem um amante a essas alturas, um cara chamado Egisto. Uma outra hora eu conto essa história para vocês. E não é nem o Egisto que mata ela, né? E daí, como o Egisto assume o trono no lugar do Agamenon, por conta da ideia desse patriarcalismo, ela acaba precisando do Egisto, né? Então o Egisto assume o trono no lugar do Agamenon, e aí ele resolve que ele vai banir o Orestes, né? Porque o Orestes vai ser aquele que pode, né, que vai acabar se vingando para retomar o trono, então ele tem medo, ele fala, vou banir Orestes, e ele fica só com a filha, com a Electra, né, que fica com eles, mas o Orestes é banido. E aí o que acontece? O Orestes ele tem uma obrigação que é a obrigação de vingar o pai, né? A lei natural determina, né, nesse modelo arcaico das relações entre os gregos, que o assassinado, o sangue do assassinado demanda a vingança de sangue por parte de um de seus membros da família. Ele tem que ir lá e matar o assassino. Aí vem a pergunta, quem que é o assassino de Agamenon? É uma assassina, é a Clitemnestra, né? Na verdade é uma assassina, a Clitemnestra. O problema é que a Clitemnestra é mãe do Orestes. E também é dito que é um crime especialmente escabroso para uma pessoa derramar sangue da própria linhagem. E agora ele fica nesse dilema. Para vingar o meu pai, para justificar a morte do meu pai, eu preciso matar minha mãe. Se eu matar minha mãe, eu cometo um crime absurdo. Sim? Então não importa a justiça que ele pratique. Se ele honra a mãe dele e não mata, ele injustiça o pai. O espírito do pai fica, a alma do pai fica vagando pelo mundo sem descanso. Tá? Então tem isso, né? Ele vai injustiçar e amaldiçoar o pai. Se ele mata a mãe, ele se amaldiçoa e acaba derramando por acabar derramando sangue da própria linhagem, mas daí fez justiça ao pai. Então fazer justiça é cometer uma grande injustiça, né? Para alguns de vocês eu passei o caso dos pais gêmeos, aspas, né? Um pai só não se sabe, não se podia definir por conta da impossibilidade pelo exame de DNA. Tomar uma decisão para um pode ser nesse caso acabar cometendo uma injustiça, né? De um jeito ou de outro. Se você escolheu o pai certo, você escolheu aleatoriamente, você mostrou que o sistema é falível. Então aí é injustiça, né? Você condenou o cara sem provas contundentes de que ele tinha que pagar a pensão. Se você condenar a pessoa errada, dupla injustiça. Condenou sem provas, e além de condenar sem provas, condenou a pessoa errada. Ah, mas então vamos fazer um acordo. Injustiça, pelo menos para uma das pessoas que não tinha obrigação. Percebem? A gente já discutiu isso, né? No nosso modelo social, acordo, né? Cada um paga metade da pensão, seria a melhor saída possível, mas enfim, né? E agora? Como é que fica, né? Então, se você parar para pensar bem, os grandes casos, as grandes questões de direito, elas são questões trágicas, porque ao fazer uma justiça, você comete ao mesmo tempo uma injustiça, tá? Isso aparece caso a caso. Então, Sócrates ele começa a pensar e ele imagina assim, olha, se eu não tivesse injustiças qualificadas ao redor de uma dada situação, aquela situação não entraria num dilema sem solução. Então é aí que está. O problema não é a injustiça ou a justiça num dado caso. E daí na leitura dele a gente foge um pouco desse aspecto trágico, que vem justamente no momento do romantismo ser recuperado da tragédia grega. Ele fala, não haveria lugar para a tragédia nesse sentido se nós tivéssemos um ambiente justo. Para a gente entender a justiça, em outras palavras, é necessário que a gente comece a entender o que geraria a justiça. E para gerar a justiça você precisa de um ambiente plenamente justo, né? É mais ou menos como quando você vai entender uma formiga. Você não vai estudar formiga isolada, você vai estudar o formigueiro inteiro, né? E daí você vai tentar entender como o formigueiro se comporta para entender o papel de cada formiga no formigueiro. Aqui é a mesma coisa. Você vai tentar entender o contexto gregário, o contexto coletivo da humanidade, para tentar entender como ela conforma a justiça, que desenhos ela dá para a justiça e como ela constrói. Só que você não vai conseguir fazer isso se você pegar uma cidade qualquer que não compreende a justiça, que privilegia o poder antes da justiça e não está preocupada em confeccionar a justiça.
Se você partir desse pressuposto, se você for buscar uma cidade que não está nem aí para a justiça, é óbvio que eles vão dizer que certas coisas são justas quando não são. E aí você vai ter um conceito envenenado. E agora a sugestão que ele dá, veja que perigosa que é a sugestão e que interessante, né? Ele está basicamente dizendo, olha, a gente não consegue fazer isso com cidades existentes. Porque nenhuma cidade existente, ele está incluindo Atenas nisso, consegue ser justa. Nenhuma cidade que nós temos hoje é uma cidade justa. E agora ele começa a recuperar aquilo que Céfalo falou lá atrás. A gente precisa de uma cidade perfeita. Então vamos procurar uma república perfeita. Como é que ela é construída? Como é que ela surge? Então eles já partem desse pressuposto. Não há república perfeita que exista. Mas nós podemos imaginar como uma república perfeita seria, e por isso nós podemos imaginar o que impulsiona essas repúblicas que nós temos hoje a se reconstruírem e a tentarem melhorar. A gente tem que saber qual é a origem de tudo isso, e a origem mais pura, ou seja, a origem, a essência que está no plano das ideias da república. Em outras palavras, uma república perfeita. Tá? E aí a gente começa a discutir o que significa essa república perfeita. O Platão ele sugere na boca de Sócrates agora uma tentativa de retorno a um estado mais simples e rudimentar da república. O raciocínio que se segue é o seguinte: para a gente chegar à perfeição e à pureza ideais, nós temos que tentar entender qual é a origem propriamente dita da república, reduzindo-a a seus termos mínimos. Todas as coisas elas têm qualidades que são chamadas essenciais e qualidades que são chamadas acidentais, todos os entes, né? Os entes que têm qualidades chamadas essenciais, eles determinam dessa maneira, são determinados dessa maneira por condições que, se forem removidas, tiram a natureza de uma república. Então vocês têm que pensar, eu tiro a natureza do ente, desculpe, nesse caso de uma república. Pensem assim, por exemplo, o que caracteriza um ser humano? O que se você tirar do ser humano, faz com que ele deixe de ser humano? Se você tirar a racionalidade do ser humano, ele não deixa de ser humano? Provavelmente. Né? Se você tirar a forma geral do ser humano, não deixa de ser humano? Não sei. Já é um pouco mais complicado. Né? Porque a gente pode ter mudanças, alterações, transformações formais e a gente pode continuar sendo humano. Geralmente, o que caracteriza o ser humano? A minha capacidade de pensar e de produzir significado. Se eu tirar essas duas coisas, é porque alguma coisa foi desumanizada. E vejam, não é a possibilidade de você produzir o pensamento como todo mundo produz ou de falar como todo mundo fala. Você pode ter variações, você pode ter uma pessoa que não fala, uma pessoa que não constrói significados da mesma forma, você pode ter uma pessoa que não pensa pelo estado normalizado de pensamento. Mas a questão é que as estruturas estão presentes e algo é produzido, por diferente que seja. Tá? Então começa por aí. Ok? Por mais que existam linhas de raciocínio diferentes, formas de pensar diferentes, por mais que a gente tenha pessoas que não estão dentro do estado normalizado de pensamento, todas são humanas. Mas se você remover de uma vez por todas, por exemplo, a partir de agora ele não produz mais linguagem, é impossível para ele produzir linguagem. Não falar, mas produzir linguagem, ele não entende o conceito, não é capaz de se comunicar com outros seres humanos. Aí já começa a complicar. Percebem? Não porque tem impedimento material, ou porque tem impedimento físico, ou porque nada disso. Tá? Mas porque não faz parte da natureza nem o potencial para se comunicar. Tá? Então aí muda de figura. Então se eu for pensar, por exemplo, um ser humano consegue se comunicar com outro. Um cão consegue? O cão não cria significação como o ser humano cria. Né? Ele não simboliza as coisas, ele não, mesmo que um cão pudesse escrever e falar, né, usando aqui parafraseando um pouco Wittgenstein, o cão não produziria significados como nós produzimos. O Wittgenstein fala isso do leão, né? Vai dizer, se um leão pudesse falar, não falaria nada que entendêssemos. Porque o sistema de significação do leão seria diferente, se é que seria um sistema de significação. Né? Percebem? Isso são qualidades essenciais, condições essenciais, qualidades essenciais ou propriedades essenciais. E aí tem as acidentais. As acidentais elas especificam e individualizam, mas elas não são absolutamente importantes para caracterizar algo como humano, como uma república, como um cão, seja lá o que for. Pensem, por exemplo, nas diversas espécies de cães que existem no mundo, nas raças, perdão, nas espécies não, mas nas diversas raças de cães, nas subespécies de cães que existem, mas são todos cães. Por quê? A estrutura física é mais ou menos a mesma, eles operam o mundo mais ou menos do mesmo jeito, o umvelt deles é mais ou menos o mesmo, né? Agora, se os cães caçam cavando buracos, ou se caçam correndo atrás da caça, ou se eles vigiam território, né? Isso são distinções, mas são acidentais, não fazem com que o cão seja menos cão por uma razão qualquer. Tá? Seria mais ou menos essa ideia. Então vocês têm um desenho. Você quer ver uma outra? Um leão, por exemplo. Né? Tem os felídeos de grande porte,
eles são capazes de uma coisa que os felídeos menores não são, né? Então, por exemplo, se tem um leão em casa, você tem um leão em casa, desculpa, se tem um leão, ele ruge, ele é capaz de rugir. E ele usa esse rugido para caçar, ele usa esse rugido para se comunicar, né? O teu gato em casa não ruge. Por quê? Se os dois são felídeos, por que o gato não ruge, mas o leão ruge? Né? São estruturas diferentes. A característica do gato é o miado, a característica do leão é o rugido. Percebem? Essas diferenças são essenciais. Agora, tem diferenças acidentais, por exemplo. Se eu for pensar nos felídeos, tem diferenças que são absolutamente acidentais. Né? Ou se eu for pensar em leões, por exemplo, se um leão tem efetivamente uma juba ou não, não faz diferença. Né? Não faz tanta diferença assim. As leoas não têm jubas, os leões têm. Sim? A cor da juba do leão. Você tem jubas negras e jubas loiras, né? Jubas castanhas, jubas loiras. Você tem essa variação genética. Então isso é acidental para o leão, não faz diferença. Ele vai continuar sendo um leão, não importa a cor dele. Tá? Pode ser um leão albino, ele vai continuar sendo um leão. Ok? Então é mais ou menos esse o desenho. O que a gente está procurando então agora? A gente está procurando as qualidades que caracterizam a República. Aquelas que você não pode tirar de jeito nenhum. Agora, todas as outras a gente está jogando fora. Tá? Todas as acidentais nós não queremos agora. Por quê? Porque é muito comum que a gente confunda qualidades acidentais com qualidades essenciais. É comuníssimo. Se vocês perceberem agora esses exemplos que eu dei, eu não estou entrando em muitos detalhes neles, perdão, porque depois do pensamento aristotélico essa questão se complica muito mais. E eles dependem do pensamento aristotélico para funcionar. Então eu vou guardar na manga por enquanto. Por enquanto fiquem só com esse exemplo rústico. Platão não resolveu muito bem essa questão. Quem vai resolver com um pouco mais de clareza é o Aristóteles, e mesmo ele traz mais dúvidas do que respostas. Dentro desse contexto, nós temos no campo da República a gente vai tentar analisar quais são as características que são consideradas essenciais. E o Platão, na boca aqui Sócrates, né, na verdade, Platão pela boca de Sócrates, se preferirem, né, chega a algumas conclusões muito curiosas. Ele vai dizer assim: o que é preciso para você formar uma república? E a primeira coisa que ele diz é: uma república ela é uma comunidade. Né? Ela está caracterizada por um elemento fundamental que vocês já viram lá em PEC, que eu repito aqui. A república ela traz elementos que são considerados coisas comuns. Né? Então ela tem acesso a espaços comuns, ideias comuns, atividades comuns, que vão levar aquele grupo à sobrevivência. E aí a pergunta subsequente que Sócrates faz é: está sabendo que a república traz todos esses elementos comuns? O que é imprescindível ser comum? Né? O que é imprescindível aparecer nessa comunidade para que essa vida comum funcione e permita a esse grupo sobreviver? Então, para que a vida funcione e permita ao grupo sobreviver. E aí ele fala assim: olha, a comunidade, eu imagino, ela teria começado muito pequenininha. Né? Ela teria começado com uma reunião ali de algumas famílias, e essas famílias teriam ali se juntado em um determinado momento para sobreviver. E o espaço, a dimensão de sobrevivência dessas famílias, de uma maneira muito simples e muito direta, seria basicamente ligada por três grandes atividades que deveriam compor o seu cenário. A primeira dessas atividades é, evidentemente, a atividade dos produtores. Né? Quem que é o produtor? O produtor é o cara que planta a terra, que coleta o fruto, que cria o rebanho. Esse é o produtor. O produtor é aquele que consegue trazer insumo, trazer o objeto necessário para a tua alimentação, para a tua sobrevivência, para dentro da tua comunidade. O cara que faz a tosquia do carneiro, por exemplo, do cordeirinho lá, né, do carneiro, da ovelha, né? Ele tira a lã deles, né, e traz a lã. Então ele está produzindo. Ele vai lá, o plantador, o agricultor vai lá e colhe o trigo do campo. Ele traz para você, ele está produzindo. O sujeito que cuida do pomar vai lá e traz a maçã, ele está produzindo, e assim por diante. Né? Aí ao redor disso, você tem também uma segunda classe de pessoas. Né? Pense, por exemplo, nas coisas que você precisaria. Né? Então você também não vai viver nu e não vai viver ao relento. Então aí você vai precisar de pessoas que construam as casas, pessoas que pisem. Né? Como é que eles construíam casas na antiguidade? Geralmente, casas boas, casas ricas, elas eram construídas com tijolos, com aqueles tijolos saindo dos fornos. Né? Elas eram firmadas em madeira boa, geralmente eram caiadas, e o chão era pisado com palha. Então você misturava lama e palha e ia pisando aquilo, e aí chão de terra batida seria isso, né? O chão pisado com a palha, para ele ficar retinho, lisinho, duro, e para você daí não ter intrusão de erva na casa, né? Planta, bicho,
Então o chão era pisadinho para você ter mais, para você ter um lugar mais confortável para ficar, né? Às vezes você podia produzir piso de pedra, inclusive, né? Mas isso já é outra história. Mas geralmente as casas, então, elas exigiam que alguém desenhasse, preparasse, entendesse onde é que você tem que colocar viga de suporte, que desenho que você vai fazer, eventualmente um depósito, um galpão, uma casa que servisse como granário, né, para guardar grãos, né, teria que ser feita, jarros ou ânforas para guardar esses grãos, os alimentos, os líquidos, né, e assim por diante. Tá? De repente fazer um poço. Então, coisas necessárias, né, desse tipo. Fazer o aprisco, né, preparar, por exemplo, o cercadinho para colocar a ovelha dentro, por aí vai. Né? Esses caras são artesãos. Ou outra, né, o cara que pega a lã e prepara a tua roupa, também é um artesão. Né? O cara que prepara bancos e mesas, artesão. Certo? O cara que prepara as ferramentas que você vai usar para plantar, um artesão. Né? E por aí vai. Então você já tem um complemento aqui. O produtor ele vai trazer o insumo, o artesão vai trabalhar esse insumo para tentar tornar a vida mais confortável. Por fim, isso era praticamente uma via de regra na antiguidade. Para nós não é assim, a gente vive em um universo que eu não vou dizer que é por padrão pacífico, mas no sentido pelo menos de grandes guerras e de grandes invasões, isso teve uma razoável cessação. Né? Então a via de regra que nós enxergamos é outra, ainda que isso exista e exista muito, infelizmente. Né? A via de regra é outra. Né? As pessoas não invadem as terras umas das outras, não invadem fronteiras. Não é mais assim que as nações tratam umas com as outras. Ainda que o princípio não tenha desaparecido, nós sabemos muito bem, ele continua a ser aplicado, ele já é considerado hoje algo como algo horrível, já não é mais um padrão. Na época não era assim. Se você começasse a criar, a ter espaço, se você começasse a oferecer condições gerais de vida, condições gerais de produção, cara, batata, com certeza, alguém iria acabar invadindo aquele espaço e tomar para tomar as suas terras. Né? Fala-se, por exemplo, de uma lenda do rei da Lídia. Né? A Lídia ficava na Ásia Menor. E quando os lídios começam a ganhar território, construir grandes fazendas e enriquecer, teria um conselheiro, um ex-escravo, que teria falado para o rei da Lídia: olha, eu vou ser muito sincero com você. Eu acho que você está fazendo um excelente trabalho, seu povo está feliz, vocês são riquíssimos, vocês se alegram, seus portos exportam grãos, trazem ouro, azeite, vinho de tudo que é lado. É uma maravilha a vida aqui. Né? Só que tem uma coisa: os teus campos estão grandes e estão chamando a atenção. Se você olhar para o leste, nas montanhas, existem certas tribos. E essas tribos vão olhar para baixo e elas vão começar a querer assaltar seus campos logo logo. E se você não tomar uma providência, elas vão assaltar seus campos, queimar suas casas, levar tudo que essas pessoas têm. E hoje isso já está acontecendo se você olhar para as fronteiras. Amanhã vai piorar porque eles vão fazer isso mais para dentro do seu país. E vai chegar uma hora que eles vão se assentar aqui e vão perceber que não é vantagem assaltar, mas que é muito mais interessante pegar a terra, escravizar as pessoas e forçá-las a plantar para eles. E mais, colocar suas próprias linhagens e famílias nas melhores terras. Cuidado, porque essas tribos vão vir e um dia não vão querer ir embora. Dito e feito. Né? As tribos às quais ele se referia era um grupo chamado Medos. Esses grupos criam uma dinastia dentro de um império, que é o Império Persa, e eventualmente esse império invade as terras do leste por entender que elas são entrepostos muito ricos, que elas têm interesse comercial e que existe toda uma aura de relevância ao redor delas. Tá? Só para vocês terem uma ideia, isso é uma questão interessante. Por que os persas queriam tanto as ilhas gregas e a Península Ática para eles? Por uma razão muito simples. O Egito era considerado um dos grandes granários da antiguidade, a Ásia Menor era uma região fértil, cheia de riquezas interessantes, desde a madeira que produzia até o azeite de oliva, o vinho, e algumas relações com o campo e com as relações pastorais ali também eram muito importantes, mas além de tudo era justamente através das ilhas gregas que os metais produzidos no oeste chegavam àquela região e permitiam a formação de ligas, né, a composição de ligas para a produção de armas. Tá? Então aquilo ali circulava muita riqueza, né? A Grécia, isso é interessante, ela cresceu num lugar que tinha essa vantagem cultural, acesso livre a grandes partes do Mediterrâneo, uma abertura muito fácil para o Mediterrâneo e uma ligação muito próxima com lugares que produziam muitas riquezas. Então ela virou entreposto. E era por isso que a Pérsia tinha um grande interesse nessas terras, dispensou fortunas tentando tomar essa região, tentando tomar as ilhas e tentando tomar a península, sem sucesso. Né? Mas está aí. E aí você tem então esse universo criado. E agora, tudo isso para dizer para vocês: toda república precisa de guerreiros. Tá? Se você não tem guerreiro para proteger, ela vai desaparecer. Eu poderia recolocar a questão
de uma forma geral, pedindo para vocês imaginarem rapidamente um exercício para vocês, né, para ficar mais claro para vocês. Se vocês fossem parar com um grupo de pessoas numa ilha e vocês tivessem que começar tudo do zero, tá, para vocês sobreviverem, com o que é que vocês iam se preocupar primeiro? Veja, geralmente que as pessoas me respondem é: eu iria procurar uma fonte de água potável, iria procurar alimento e logo em seguida iria produzir um abrigo. Pronto. Você está procurando um lugar que produza aquilo que você precisa todo dia, um jeito de produzir, e logo em seguida você está procurando abrigo, proteger-se do frio e assim por diante. E por fim, você procuraria também se proteger das ameaças no entorno. Então você produziria, você construiria e você criaria uma esfera de combate e de defesa, produtores, artesãos e guerreiros. Platão ele coloca na boca de Sócrates essa conclusão, né, dizendo: olha, na verdade, o que nós temos aqui é o conjunto das três atividades ou ofícios essenciais para uma república. Então, esses três modelos teriam sido o modelo mais original e mais rudimentar de república. Ao mesmo tempo, essa república, que nós chamaremos aqui de república simples, envolvia um conjunto de atividades harmônicas muito equilibradas e muito claras. Todo mundo nesse lugar sabia o que deveria fazer para contribuir para a comunidade. Então, todo mundo tem propósitos claros, todo mundo tem atividades claras, todo mundo se comporta de maneira clara. E por conta disso, nós também não temos grandes fontes de conflito, não existe bagunça nem confusão, leis não são necessárias, já que todo mundo tem consciência do que tem que fazer, então não é necessário que você fique criando muitos instrumentos administrativos, normas, regulações, tenha governantes, cada um vai seguindo seu rumo e todo mundo se respeita mutuamente porque todo mundo sabe como é codependente, todo mundo entende a codependência. Se vocês querem ver um exemplo vivo disso, pensem que a gente não tem condições de saber, por exemplo, numa cidade do tamanho de Curitiba, como nós somos dependentes uns dos outros, né? A crise deixa isso um pouco mais claro, né? Como nós dependemos das pessoas que fazem as entregas, que estão nas cozinhas, que vendem os remédios, que comunicam para nós, né, que vêm de fora, comunicando e trazendo alimentos, gêneros alimentícios, como nós dependemos dos mercados não como lugares de compra, mas como centros de abastecimento da cidade, como nós dependemos dos trabalhos uns dos outros, né, como nós dependemos do treinamento que uma pessoa oferece, como nós dependemos do trabalho que a outra pessoa está disposta a fazer. Agora, quando a gente está numa comunidade muito mais localizada, uma família, por exemplo, a gente sabe. Ó, então, por exemplo, aqui em casa a gente tem coisas que a gente vai dividindo no dia a dia da gente, né? Então, um belo dia, por exemplo, quem vai fazer a comida é a Mili, no outro dia quem faz sou eu, né? Se naquele dia a pessoa fura, já dá trabalho para outra. Então a gente tem essa consciência, a gente não precisa de regras, né? A gente simplesmente estabelece as nossas atividades de modo que a gente consegue harmonicamente operacionalizar a nossa vida. É mais ou menos isso que ele está propondo aqui. Olha, é uma comunidade pequena, tem algumas famílias, alguns grupos, todo mundo sabe o que tem que fazer. E todo mundo respeita o trabalho uns dos outros e todos os trabalhos se complementam. E aí ele mostra, ele escreve uma das passagens que eu acho mais bonitas na obra, né? Ele vai dizer para nós assim: e aí as pessoas passavam um dia produzindo, trabalhando, colhiam os frutos nos campos, plantavam, recolhiam, teciam suas roupas, construíam suas casas, vigiavam suas fronteiras, conversavam, dialogavam, né? E de noite todos se reuniam, provavelmente ao ar livre, sentando-se diante de mesas, bancos simples, colocando o vinho, os frutos do trabalho sobre a mesa, comendo, bebendo, rindo, divertindo-se, venerando aos seus deuses e, de uma forma geral, sendo felizes. Eu acho, assim, desculpem, mas eu tenho que fazer uma parada aqui, porque simplesmente o encanto que essa observação traz, ele é imenso. Eu quero que vocês vejam que ele está abrindo espaço para um novo teor de reflexão aqui. Tá? Mas como assim? Ele coloca essa questão e uma coisa que ele agrega dentro desse contexto, aliás, duas, né, na verdade. Primeiro, a ideia da reunião da coletividade, o lugar de encontro da coletividade. Isso tem um papel muito, muito, muito importante. Eu quero que vocês pensem, por exemplo, hoje em dia, qual é o ponto de encontro que vocês têm com a coletividade de vocês? Onde é que vocês encontram a identidade, a consciência de coletividade de vocês? É bem mais difícil, né? A gente tem, evidentemente, mas isso está muito mais presente em símbolos virtuais, práticas, fóruns de discussão, páginas do Facebook, páginas do Instagram, fotos. É difícil a gente conseguir entender, conceber uma reunião física. Vou mais além, com quantas pessoas vocês se sentam para comer por dia? Cara, se eu lançar essa pergunta muito aberta, tem gente aí que vai me dizer que come na pia da cozinha em pé sozinho. Se é que come de dia, né? Você não vai simplesmente mastigando um pacote de salgadinho, um sanduíche enquanto faz outras coisas. O Levi-Strauss ele fala isso, né? Que a prática cultural do comensal ela tem uma relevância muito grande para
para a maneira como o ser humano se relaciona com seus semelhantes. Ela tem uma apreensão cultural, ela envolve o processo de discussão e de reconhecimento mútuo, né? Ela envolve uma fisionomia que ganha familiaridade, ela envolve intimidade. Você não traz qualquer pessoa para sua mesa, não. Você não partilha a mesa com qualquer pessoa. A mesa é um lugar íntimo. A mesa é um espaço de vulnerabilidade. Você não oferece a comida para qualquer mão. Você não come a comida que venha de qualquer mão. Porque você não sabe, né? Se a gente for olhar historicamente, você nunca iria saber se de repente um desafeto teu não tinha enfiado veneno na sua comida. Hoje em dia, lógico que nós não vamos pensar nisso, mas é uma relação íntima, é uma relação muito mais próxima, né? Você vê, por exemplo, quando as pessoas vão partilhar mesas em restaurantes, elas ficam sentadas lá nos seus cantos, seus núcleos, elas tendem a não se comunicar, é rara, a comunicação é rara e estranha, né? Por quê? Por conta desse desenho. Tem lugares, evidentemente, que vão oferecer uma comunicação mais aberta, as pessoas vão ter mais, né, leveza, mas mesmo assim é uma barreira que se quebra. Porque a mesa, o lugar do comensal, é um lugar de intimidade. O comensal é aquele que come junto com os outros, né? É... Então, meu comensal é aquele que come comigo. E não só isso, assim, o Zizek, ele tem uma passagem interessante em que ele está falando da história da crescente fértil. Ele fala assim, os pratos, né, na cultura tradicional islâmica, eram pratos feitos de metal, e na borda dos pratos, no entorno dos pratos, tinha sempre uma inscrição de alguma coisa, alguma ideia, né? E aí a comida ia ali em cima, então você ia comendo, e enquanto você ia comendo, a inscrição do prato ia aparecendo. Para que servia isso? Porque daí, enquanto você fosse se alimentando, a frase que ia aparecendo, a sentença que ia aparecendo, ela te permitiria, de alguma maneira, criar uma discussão com alguém, né? Então você lê o que está escrito ali, você começa a conversar. Além de você se alimentar, ela está tentando oferecer algo a mais ali. O que eu quero dizer com isso é que esse espaço acaba sendo um espaço de congregação e identidade cultural. Tem outra questão muito importante nessa época. O que vai na tua mesa, principalmente na República Simples, não é tudo. O que vai na tua mesa é o que a tua região produz, né? Quem gosta de paella aí, por exemplo, não sei se tem gente que gosta, mas a paella é muito interessante e ela tem vários regionalismos enquanto comida, justamente porque a paella ela pegava tudo que estava disponível numa determinada região e misturava no tacho para você poder comer, né? Um prato característico da região central da Espanha, e historicamente é uma região que tinha mais dificuldade para sobreviver porque é muito árida, né? E era uma região de constante disputa, principalmente durante a Guerra de Reconquista, né? Que a rigor começa no século VIII. Muito embora a gente estude historicamente com o movimento que vem depois, mas os primeiros movimentos da Reconquista começam em 725, 728. Né? Então, é um período que você passa ali séculos com aquela região sendo disputada e sofrendo muito por conta disso, né? Tendo muita dificuldade para conseguir estabelecer o plantio, mas por conta do seu valor estratégico sendo disputada pesadamente. E então, assim, além de tudo, existe uma identidade local, existe uma ligação profunda com a terra, com o teu espaço por conta do alimento, né? O exemplo bíblico é interessantíssimo, né? Até o momento em que os israelitas estão chegando na Terra Prometida, eles comem do maná dado por Deus. Então, aquela casca, aquele pão estranho que é dado todos os dias, cai do céu para eles. Quando eles entram na Terra, eles começam a comer dos frutos da terra. E logo em seguida eles começam a plantar e colher dos frutos da terra. E falam, agora vocês vão comer da terra prometida, não vão mais comer do que eu dou. Então tem um desenho ali característico. Então você vai comer o figo, você vai comer o trigo, a espiga do trigo, vai comer o pão que vem disso, vai comer, né? Enfim, né? Então você tem ali alimentos que são característicos, e numa época em que a comunicação é muito difícil, principalmente na República Simples, cara, aquilo ali é extremamente característico, é o fruto e a fisionomia do teu trabalho, tá? Além do que, essas discussões ele inclui um segundo elemento. Então, além de você sentar, comer, beber e ser feliz com os outros, você venera os deuses. Então agora tem um desenho de agradecimento e tem uma dimensão que foi colocada por Céfalo e ninguém estava querendo discutir até então. Os deuses têm um papel representativo na construção da República. Falei para vocês já várias vezes que a República ela tinha instituições religiosas entranhadas, incrustadas nas suas dimensões e relações políticas. Agora eu quero que vocês olhem com mais detalhes. Não é só a instituição, a raiz está aqui, ó. Os deuses são agradecidos porque os deuses governam aquela terra, né? Paulo, quando visita Atenas, fala que ele fica espantado, né? Conta-se, né? Que Paulo fica assustado, acho que tem Atos dos Apóstolos, isso fala-se que Paulo ficou assustado em como os atenienses eram religiosos, né? Lógico que Paulo não vai concordar com a religião que eles pregam, ele vai encontrar caminhos ali para mostrar aquilo que ele enxerga como a religião verdadeira, que é o cristianismo. Mas é interessante que ele fala, nossa, como eles são religiosos, como eles têm deuses, como eles vivem os rituais deles. Por quê? Atenas ela é produto dessa esfera inicial.
E aí vem o segundo grande aspecto que eu quero colocar para vocês. Se você se senta à mesa, você está tendo uma experiência de satisfação física e você está tendo uma experiência intelectual, filosófica, essencial, existencial e espiritual. A experiência que acontece ao redor da mesa é uma experiência de alma. Ela não é uma experiência física. Não é o que você come, não é pura e simplesmente o que você come, é como você saboreia o que você come, é a discussão que acontece ao redor da mesa, é o quanto você come, é por que você come. O que você está colocando para dentro do teu corpo é um sacrifício. Eu falei uma vez para vocês em um caso que nós discutimos que todo alimento, que a alimentação é votiva, que tem alimentos votivos, né? O acarajé, por exemplo, é um alimento votivo. Todo alimento é votivo. O segredo está aí, todo alimento é votivo. Tá? Não existe uma refeição que você tome que não seja uma refeição votiva. Toda refeição que você toma é uma ligação entre almas. Toda refeição que você toma é uma ligação reflexiva. E toda ligação que você toma inscreve em você uma identidade. Isso é o mais delicado. Tá? Conta a lenda, por exemplo, que quando a Macedônia travou contato com a Pérsia e Filipe II quis fazer um acordo com os persas, ele se levantou do seu assento e começou a comer com os persas, beber com os persas e dançar com os persas à moda dos persas. Ele estava embriagado e ele começou a fazer o que os persas faziam. Aí, muito habilmente, Alexandre vai lá, pede para os seus generais retirarem Filipe sutilmente da cena e ele passa a liderar a comitiva, porque ele sabia que você simplesmente se entregar como identidade para o outro significava você representar submissão ao outro. Dizer, tua cultura é maior, superior, tenho gosto por ela, é assim que o meu reinado tem que ser tocado e assim por diante. Essas mensagens eram sutis, mas estavam presentes, porque havia ali uma ligação existencial antes de tudo, talvez até uma ligação, não vou entrar nesses detalhes porque isso aqui não é trabalho com teologia, não é nada disso, mas existe uma ligação espiritual ali também, percebem? Mas antes de tudo uma ligação existencial, ela começa a modificar os traços elementares da tua cultura. Em outras palavras, e agora a grande mensagem filosófica, só com essa mesa posta, só com essa discussão inicial e com esse veneravam os seus deuses, Platão está querendo dizer, se sabe, essa questão das qualidades essenciais é interessante porque tem um gatilho escondido aí. A gente fala em permanência a partir de Parmênides, mas a gente tem que parar para pensar com cuidado se não existe a possibilidade de descaracterizar qualidades essenciais diante de determinados entes. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Ele está falando aqui sobre transições, transformações. É uma coisa que o Aristóteles vai desenvolver com mais cuidado, notadamente na política nesse sentido, né, que é um dos textos de crítica à República, que a gente nem sabe se foi bem o Aristóteles que escreveu, mas deixa isso por enquanto. Então percebam que o que a gente está discutindo a rigor aqui. Né? Nós voltamos agora para o problema do ente, ele está tendo elementos acrescentados, qualidades essenciais, qualidades acidentais, transformação. Tá aí, beleza? Seguimos. E aí ele vai dizer assim, bom, então tá lá, a gente tem essa república simples e nela as pessoas estão lá trabalhando e vivem e convivem, e se sustentam e se protegem, e aí no final do dia elas se reúnem, comem, bebem, dançam, são felizes e veneram seus deuses, agradecem aos seus deuses pelo que têm. E acabou. E essa era a república que na cabeça dele era a mais próxima da república perfeita, se não a república perfeita. E ele vai dizer, só que é engraçado porque o ser humano ele tem uns gatilhos esquisitos. E essa república simples, lá pelas tantas, ela começou a ser transformada. Mas o que aconteceu? Veja, e vê o eixo que interessante. Né? Em um determinado momento, essa república ela travou contato com outras, vamos supor. Né? E nesse contato que travou com outras, ela começou a perceber as diferenças, as distinções que ela teve em relação a todas as demais. Então, se, por exemplo, eu vivo numa região que planta muitas maçãs, né? E que cultiva muitos campos. Tem muita maçã, tem laranja, né? Então, né, são frutos ali que tem, né? Então, eu tenho muito pomar na região, planto alguns grãos ali, mas eu me alimento mais desses pomares, me alimento de um pouco de trigo, então eu como muito pão e muita fruta. E essas frutas dos pomares, tem uma terra boa para pomares ali, eu uso para fazer bebida, então eu faço muita cidra também, né? E então eu bebo muito da cidra e como muito do pão. E aí um belo dia eu entro em contato com uma comunidade ribeirinha, uma comunidade costeira, e essa comunidade me apresenta outros valores. Então ela mostra que ela vive muito da pesca, e que ela usa muito o peixe, e ela tem colinas próximas e ela faz muito azeite de oliva prensado, tipo Atenas, né? Então vive muito do peixe com azeite de oliva. E eu me encanto com aquilo, olho para aquilo e falo, nossa, que legal, eu posso variar minha alimentação, tem outras possibilidades.
E aí eles falam assim, nossa, bacana, né? A gente vive disso aqui. Que tal vocês então? A gente não tem cidra aqui. Por que vocês não trocam um pouco da cidra de vocês pelo nosso peixe? E a gente pensa, nossa, que ideia legal, vamos fazer isso, né? E a gente começa agora uma relação de troca. E essa relação de troca passa a exigir da gente que um grupo específico de pessoas comece a fazer, né? Por exemplo, eu sou produtor de maçãs. Aí eu desço com garrafões de cidra para a costa, troco esses garrafões e trago os peixes. Percebam como é contraproducente. Eu estou largando a minha atividade, que é cuidar dos meus pomares, ou se eu faço a cidra eventualmente, né, como artesão, vai ser justamente promover a pisada do fruto e a fermentação dele, né? E aí eu deixo isso que eu estou fazendo para poder fazer essas trocas. Cara, que perda de tempo, né? Então eu penso lá pelas tantas, olha, das duas uma. Ou eu passo a fazer as trocas e alguém cuida dos meus pomares e das minhas fabriquetas lá de cidra, ou eu fico cuidando e faço alguém subir e descer para mim. Dali um pouco eu tenho alguém, um servo, um empregado, um auxiliar, ou alguém que começa a subir e descer. E alguém atina, pera, mas eu posso fazer as trocas e ganhar em cima. E aí surge esse indivíduo que atravessa a relação que é o comerciante. Né? Ele vai buscar e traz de volta. Cara, só isso de novo já dá mais uma discussão imensa, porque o comerciante ele não vai ser bem visto por Platão. Tá? Então eu vou deixar isso por enquanto, daqui a pouquinho eu volto nesse assunto. Então eu tenho lá o mascate, né? Daí ele vai e volta, traz, né? E agora isso é interessante, porque daí a gente pensa assim, mas pera, agora a gente começa a ter mais variedade de produtos. Né? E a gente começa talvez até mesmo a produzir, né? A gente vai começar a produzir excedente para poder fazer as trocas. Eu tenho que servir a cidra nessa mesa aqui, mas eu tenho que servir para lá agora. Então eu aumento a produção, começo a plantar mais, começo a colher mais, começo a pisar mais, começo a fermentar mais. Tá. Então eu aumentei a produção, o lugar alargou, tem mais gente morando, já é mais difícil fazer as coisas que eu produzo chegarem na mão de todo mundo. O que, que eu faço? Crio um mercadão. Ao invés de eu levar para as pessoas, elas vêm no mercado central e começam a fazer as trocas ali. E agora já começa a enriquecer um pouco, porque agora não é só cidra e pão que tem ali. Tem peixe, tem trigo, tem azeite, tem a azeitona. Né? Então já tem mais coisa. Opa, né? Então agora tem lá, mas espera lá, vou ficar cuidando todo dia daquilo ali? Não, né? Vai ter alguém, um mercador, que vai coordenar esforços com esse sujeito que importa e exporta, grosseiramente falando, e ele vai expor isso aí para todo mundo. Vejam que a primeira função do mercado agora é justamente essa, suprir. Né? A primeira função do mercado não é me fazer ganhar, é suprir. Olha que interessante isso. Tá. E aí começa esse desenho. Então, por que isso é interessante? Porque o Oriente Próximo e o leste europeu ou a Europa, de uma forma geral, vão ver de formas muito diferentes o comerciante. Você pega, por exemplo, as Mil e Uma Noites. Eu sou apaixonado pela série de histórias. Né? Eu quero até fazer uma leitura sistemática dessas histórias, que eu nunca consegui terminar de ler. Eu tenho vontade, eu vou pegar os volumes, sentar e começar a ler os ciclos de volta. Mas não é incomum você ver como heróis dos ciclos os mercadores, os andarilhos. Por que isso? Às vezes pastores, mas principalmente os mercadores. O mercador ele é uma figura muito bem vista na ilha árabe, na Crescente Fértil. Muito bem vista. Ele é aquele sujeito que desbrava, que tem a coragem de vagar pelo mundo, que vive aventuras e vê coisas novas. Ele tem uma riqueza cultural muito grande, uma audácia muito grande. O europeu, de uma forma geral, vê mal o mercador. Ele entende que bom é quem produz, bom é quem combate. Geralmente o herói das histórias não é nem aquele que produz com as suas mãos, é um nobre que parte para uma jornada heróica com a espada em punho. Na cabeça do homem da Crescente Fértil, o comerciante tem um papel muito importante também. Aqui, por exemplo, se a gente for levar em consideração nesse universo que o Platão está construindo aos poucos na República, você negociar e regatear é absurdo. É o preço dado e acabou-se. É desrespeitoso. Você é visto como aquele que tem uma certa malícia porque você está negociando. Se você for olhar as narrativas da Crescente Fértil, não. O fato é que é uma coisa maravilhosa você ter o talento da negociação, você é considerado sagaz. Sim. Se você for olhar, por exemplo, os escritos filosóficos, religiosos, quaisquer escritos que você pegue, nós temos Sofia, a sabedoria, em uma elevação, ela é mais elevada. Frônesis, que é o conhecimento das coisas do mundo, né? E é essa sagacidade para a articulação das coisas do mundo um pouco abaixo. Né? E aí você vai ter dentro da frônesis o espaço da maquinação, da manipulação, da tensão e da intriga. Esse é desprezível. Lá não, lá você pega esse espaço da tensão, da manipulação, do jogo de intimidades como sendo algo que exercita a tua alma e que exercita o teu intelecto. Ele é valiosíssimo. Percebe a jogada? Então esse desenho que está colocado do mercador e do mascate, para Platão ele é muito mal visto. Mas existe um contraste interessante aqui.
Bom, e daí? Olha, chega uma hora que eu digo assim, mas espera, se eu estou trocando com eles aqui, eu posso trocar mais longe. Quer saber? Bota então umas embarcações, vamos ver o que tem para além na costa. A gente já usa essas embarcações para pescar, por que não para levar coisas para cidades mais longe, mais distantes, né? Vamos então a Tarsis buscar tecidos, né? Vamos então na distância, vamos até a Arcádia para pegar bons vinhos. Vamos a Arcádia para pegar bons vinhos. Vamos até o Oriente Próximo. Lá nós vamos encontrar, por exemplo, cidades que produzem belos cavalos, né? As montarias da Lídia, que são algumas das melhores do mundo. As madeiras do Líbano. Por que não? Os perfumes que são produzidos em Éfeso, pô, são maravilhosos, vamos lá buscar também. Então assim vai, né? E você começa a ampliar esse espaço, né? Porque não o azeite de oliva da região de Gaza, né? É um azeite de oliva maravilhoso, ou o vinho deles também era maravilhoso, considerado muito bom. Ah, por que não? Então você começa a ampliar o teu alcance, né? Por meio das embarcações, e aí você já começa a ter navegadores. E agora pense o que é isso, porque se antes você saía com um barco de pesca, enchia as redes e trazia de volta, agora você vai lá para longe, para fazer a viagem valer a pena, você tem que voltar muito carregado. E daí você volta carregado, e para você dar agilidade na carga, você começa a precisar de pessoas que carreguem esse peso. E daí você começa a ter, por exemplo, o pessoal que trabalha na estiva, né? Os estivadores que vão tirar. Então você tem o marinheiro, tem o estivador, né? Agora, é claro, você está trazendo coisas de terras mais distantes, você está coçando o queixo pensando, cara, olha como eles fazem diferente, né? O grego, por exemplo, se você for para Arcádia, os caras selam, por exemplo, o vinho com cera de pinheiro e dá um gosto diferente no vinho, né? Então ele fica lá no odre, ele fica na ânfora e ele dá um gosto diferente. Então, pô, vamos começar a fazer isso, vamos começar a trabalhar essas técnicas. Nossa, que interessante! Lá na distante Pérsia, eles não se sentam em bancos duros, eles usam almofadas. Nossa, e ali em toda a região do Oriente Próximo, ali em toda a região do Oriente Próximo, para cá do Jordão, na Ásia Menor, eles usam tapetes para esquentar as casas, tapetes elaboradíssimos. Que interessante, por que nós não fazemos isso? E agora você vai enriquecendo a tua coleção de artesãos, eles vão começando a ficar mais sofisticados. Antes era o cara que fazia uma ferramenta, de repente ele atina que usar o ouro para fazer joia vale a pena e começa a vender isso. Começa a ter acesso a pedrarias de terras distantes, né? As opalas de Sabá, sei lá eu, né? Ele começa a ter acesso a essas pedrarias, né? Perdão, o ônix de Sabá, ou o ouro de Sabá, e começa a ter acesso a isso, né? Aí onde é que fica Sabá? Pode ser no sul da Ilha Árabe, pode ter sido a região da Etiópia, ninguém sabe exatamente, porque deram 3, 4 nomes diferentes para Sabá ao longo da história, né? 3, 4 localizações diferentes para Sabá, para os sabeus ao longo da história. Mas tá aí. Então você pode ter acesso a isso. Nossa, os marfins da Núbia, né? Pô, vamos pegar os marfins da Núbia. Que mais? Ah, as peças delicadas e construídas com o porcelanato, né? Com a porcelanato, não, perdão, com é, a arte de cerâmica dos egípcios. Por que não pegar isso também, né? Enfim, o couro dos elefantes que vem lá de Cartago, ou coisa que o valha, né? E de repente você tem uma coleção gigantesca de elementos. Agora você tem um mercadão lá que vende tudo, né? Porque virou um entreposto. E agora ele está descrevendo frontalmente Atenas. Pensa, o porto de Atenas recebendo coisas do mundo inteiro, né? Tá, beleza. E aí começa, veja, e você começa, tem um segredo que está por trás disso. O que está acontecendo é que eu não trabalho mais com o necessário, eu trabalho com o meu gosto. Tá? Eu quero que vocês pensem na vida de vocês agora. Vocês vivem pelo necessário. Olha, eu sento na hora do almoço, eu como arroz, eu como feijão, como um pouco de salada. Se tiver eu como carne e ovos, senão não como. Tá? Mas eu como o que eu preciso para sobreviver. Aí um dia alguém vem e te oferece um prato de sobremesa, uma coisa que você gosta em especial, e você come aquilo. E aí a pessoa, vejam que é o mesmo princípio que eu coloquei agora há pouco. Daí vem de novo, dia seguinte a pessoa te dá aquele prato de novo, uma coisa que você gosta. No dia seguinte um pouco mais, dia seguinte um pouco mais, dia seguinte um pouco mais. Chega uma hora que você pensa assim, ah, isso aqui já está enjoando, o que mais que tem de novo? Né? O que mais tem de novo? O neurocientista fala que essa ideia de novidade ela aciona determinados campos da manta cerebral. E esses campos eles acabam sendo atiçados, eles acabam sendo, né? Tem toda essa questão de que você aciona toda uma manta neural imensa junta, né? 10 mil neurônios, e esse senso de novidade empolga. Então, putz, e agora? O que tem de novo, de novo, de novo? E isso começa a operar nas suas forças desejantes, né? Se eu voltar para o psicanalista, o desejo quer desejar, se eu falar de Lacan. Desejo é desejar, desejar. Então, quando uma coisa te satisfez, você vai procurar outras novas, e outras, e outras, e outras. Então, quanto mais prazer você tem, mais prazer você quer ter. E com coisas diferentes. E agora pense que essas pessoas já estão pensando assim, nossa,
A gente tem tudo aqui. Que mais que a gente pode descobrir? Que mais a gente pode ter? E esse grau de sofisticação chega a tal ponto que agora tem pessoas que integralmente dedicam suas vidas à satisfação dos outros. Já que as boas comidas, as boas bebidas e o conforto agradam os sentidos, tem pessoas que se especializam em agradar os sentidos, notadamente os artistas de uma forma geral que constroem esses mosaicos. O mosaico não é característico dos gregos, né? Isso aqui é um mosaico romano, como eu já tinha falado para vocês, né? Mas constroem mosaicos, pinturas, afrescos, pessoas que vão promover grandes espetáculos de dança, vão promover malabarismos, vão promover grandes cenas públicas, vão atuar, pessoas que fazem poemas, dobram a lira e decantam poemas, como os aedos e os rapsodos, né? Aedo e rapsodo tem uma diferença muito simples. O aedo ele fazia o mito tradicional, né? Então ele decorava, ele memorizava, por exemplo, a Ilíada inteira, e na memorização da Ilíada ele descambava a falar da Ilíada e começava, basicamente, a Ilíada ela era declamada sem acompanhamento escrito, né? A pessoa tinha que saber de memória. Então ele ia basicamente declamar a Ilíada inteira com. Desculpem aqui a Penélope saiu do lugarzinho dela, que minhas três aves estão aqui, meus três calopsitas estão aqui. E então ele iria basicamente declamar aquilo dobrando a lira e ele tinha que lembrar de cabeça, tudo, né? Você imagina, todos aqueles cantos, aquela coisa complexa, o cara tinha que lembrar de cabeça. E aí tem o rapsodo, que ele pega pedacinhos e vai trabalhando esses pedacinhos e reelaborando e reinventando, né? O aedo era considerado tradicional, mais nobre, era mais ou menos como uma poesia hebraica pro escandinavo, né? Que era tradicional, tinha fundamento religioso, era o que o bardo fazia mesmo. E aí tem o Skildi, né? Os Skildi, né? O Skildi, ou os Skildi, que são como os rapsodos, que são os inventores de pequenas pantomimas divertidas, historinhas, poeminhas engraçados pra você cantar lá enquanto você tá enchendo a cara, tá bebendo, tá dando risada, não enche a cara, mas tá lá bebendo, dando risada, aquela coisa toda, né? Mais ou menos isso. O retórico passa a ser uma figura presente, e o retórico passa a ser aqui a Penélope, tá? Ela vai basicamente começar a fazer bagunça, eu vou ter que tentar controlá-la, mas ela tá aí, tá? É um espírito livre, né? E aí você passa a ter agora o retórico que passa a dialogar, passa a trabalhar dentro desse contexto específico de atuação, de atividade formal, ele passa a fazer proclamações públicas, trabalhar discussões, o convencimento político, e o governante em si passa a ser aquele que começa a fazer a gestão oficial desse espaço gigante que agora precisa de leis, precisa de regulamentação, que tem estrangeiro no meio, tem gente indo e vindo, tem comerciante. O espaço ficou tão grande que se você não vigiar, vira um caos generalizado, tá? Agora tem uma coisa que eu acho interessantíssima, que é o fato do Platão se preocupar em sentido próprio, em sentido mais forçoso, com certos grupos de trabalhadores que ele considera especialmente sensíveis e prejudiciais, né? Na cabeça do Platão, o trabalho tem que ser feito no sentido específico de você produzir para somar as riquezas da tua república. E esse somar as riquezas da república, ele envolve, em sentido específico, o que você é capaz de produzir e de fazer, por exemplo, dentro do contexto do teu campo, o que você traz a título de produção do campo, o que você traz a título de produção da costa, o que você traz a título de produção, enfim, né? E ele vai dizer assim, olha, já começa um problema com o mercador e com o mascate, porque eles não estão produzindo nada, eles estão atravessando a produção e estão cobrando um pedaço. Então eles estão só onerando o sistema, né? Além disso, além dessa oneração do sistema, você ainda tem lá o navegador, e daí você começa a ter coisas, situações que são mais graves ainda, porque tem certas pessoas que não são capazes de produzir, já não têm essa artimanha para trabalhar nessa sociedade complexa. Então o que elas começam a fazer? Elas começam a entender que elas deveriam atuar para suprir determinadas necessidades e dar mais conforto para os outros. O exemplo vivo está nos trabalhadores braçais de uma forma geral. Então, nas pessoas que fazem, que carregam as cargas para um lado e para o outro, que tiram as cargas do porto e levam para o mercado. O Platão ele é bem pouco elogioso. Ele vai dizer assim: essas pessoas chegaram a um nível tão baixo que elas fazem um trabalho que um boi deveria fazer. Elas estão fazendo o trabalho do animal. Então ele vê com um desdém muito grande essa questão do trabalho braçal, né? E assim, o Aristóteles não vai ser diferente. Vocês têm aí modelos culturais que acabam sendo introjetados nesse espaço. Então, mercadores, mascates são muito mal vistos. O trabalhador braçal é extremamente mal visto, né? Mas o pior de todos para o Platão e aí ele põe isso na boca do Sócrates, é o artista. E o Aedo e o Rapsodo. E existe uma razão muito forte para isso, tá? Qual seja, é o fato do que eles fazem e de como eles trabalham a vida entre os gregos, tá? Veja, aqui a gente tem todos esses aspectos daquilo que a gente chama de república perfeita.
Dentro desse contexto, no entanto, a gente tem só esse quadro aqui que está na lateral, ele está retratando Zeus e Tétis, né? Tétis tá isso aqui basicamente é um dos elementos mais preambulares da Ilíada, né? Em que Tétis vai a Zeus para pedir para ele que ele interceda em favor de Aquiles, porque Aquiles foi removido da guerra por conta de uma luta honorífica com Agamenon, né? Por conta da briga que eles tiveram por conta do espólio. Agamenon pegou o espólio de guerra do Aquiles. O Aquiles fica furioso e fala: não vou mais lutar. Só que ele queria muito lutar, porque era a maior guerra de todas. E daí ele pede, a mãe dele tá chorando, pranteando, né, na beira do mar. Tétis aparece e fala: o que aconteceu, meu filho? Ele fala: não posso mais combater, porque lutei com Agamenon por conta da minha honra. Se eu voltar a lutar, eu me desonro, mas se eu não lutar, eu perco a maior guerra de todas e perco a possibilidade de me provar contra os maiores guerreiros do mundo, né? Uma guerra que nunca mais vai acontecer, porque é a maior guerra de todos os tempos. E aí ele fala assim: eu não tenho solução, peça a Zeus, por favor, que interceda em meu favor e que encontre um jeito de fazer Agamenon me aceitar, me pedir para voltar para o exército, para eu poder lutar. E aí ela vai a Zeus e pede a Zeus que Zeus, né, ela justamente quando Zeus está retornando de um banquete, ela vai e implora para ele e fala: por favor, me ajude, você me deve, você sabe que você tem dívidas comigo, então eu peço por favor que auxilie meu filho. E inclusive é isso que leva a guerra para o meio dos deuses, porque daí lá no fundo você já vem Hera lá olhando, nada feliz, né? E por conta disso a própria Hera começa a criar conflito com Zeus e começa a envolver vários deuses, e todos os deuses se envolvem na guerra. Isso é uma história para um outro momento, para um outro episódio, né? Por ora, o que eu gostaria de frisar com vocês é como Platão vai encarar no sentido mítico e no sentido alegórico, mas principalmente no mítico, essa relação que existe para a organização dessa hierarquia de funções em Atenas ou em qualquer república, né? O que acontece? Ele vai utilizar um mito muito interessante, muito curioso, em que ele vai... Deixa eu tirar ela daqui só porque ela está começando a morder cabos e isso não é saudável para ela e nem para o meu microfone, né? Deixa eu tentar colocar ela aqui com os outros. Ela não quer ir, mas né? Desculpem, mas a Penélope ela fica andando, ela é um espírito livre, ela não me obedece. Ela vai ficar andando para um lado para o outro, então ela vai aparecer na gravação volta e meia. E aí ele começa a tentar explicar basicamente como essa hierarquia foi formada, dizendo o seguinte: olha, existiu, né? Existe, né, em determinados momentos uma procissão de deuses, uma procissão de deuses que é formada quando eles saem do Olimpo para ir aos céus, para que eles tenham lá um banquete entre eles. E existe uma ordem pela qual esses indivíduos saem do Monte Olimpo e seguem para o lugar do banquete, para os céus, né? E geralmente essa ordem ela vai colocar relevância, né? Ela vai colocar os deuses de maior relevância na ponta do comitiva e os menos relevantes no fundo. Evidentemente, quem vai na frente é quem chefia os deuses. Então, Zeus e Hera estão lá na ponta, né? Ao lado deles, no entanto, né, quando uma pessoa morre, ela tem duas possibilidades. Ou ela sobe para ter com os deuses, né, se ela foi virtuosa, ou ela desce ao Hades se ela não fez nada de importante e viveu pelos seus prazeres. Tá? O que acontece a partir daí? O que significa isso? Significa que basicamente quando esse banquete acontece, as almas que estão próximas dos deuses, que são as almas mais perfeitas, elas seguem com os deuses. Então a ponta da procissão é lá Zeus saindo com Hera, e perto de Zeus e Hera, as almas afins, que têm virtudes afins às deles, seguem junto na comitiva. Então Zeus, que é o governante dos deuses, segue junto e vai levando consigo as almas dos governantes, porque são justamente aqueles que são afeitos à atividade de governar. Junto com ele vai Hera, que é uma deusa da fertilidade, então já na ponta estão também pessoas que produzem da maneira mais sensível e importante para esse lugar, os grandes donos de terras, as pessoas que plantam, que produzem dessa forma. Logo depois vocês vão ver ali no meio, né, na massa, que vocês têm lá Hefestos, por exemplo. Né? Então, com Hefestos vão as pessoas que, por exemplo, produzem todo tipo de artesanato. As pessoas que basicamente forjam as armas, que forjam os instrumentos de uso, que preparam as vestes, que guardam as casas. Daí tem uma procissão de deuses lares, aquele negócio todo. E daí, mais para o fim da linha, lá no final, vem um cara chamado Hermes, que a gente chama hoje de deus da cura, mas que também é e sempre foi principalmente o mensageiro dos deuses. Aquele, portanto, que lida com a palavra. E junto deles vão, no fim da fila, os retóricos, os artistas de uma forma geral e os poetas e escritores. Então eles são os últimos da corda. Até comerciantes e trabalhadores braçais estão antes desses poetas, criadores, literatos aí na comitiva dos deuses. Tá?
Tá, mas e que ordem? O que implica essa ordem? Como a ordem estabelece o mais relevante e o menos relevante, ela também estabelece as atividades mais relevantes e menos relevantes na cidade-estado, na república. As atividades mais relevantes são as atividades de governança, plantio, a atividade bélica, a área está lá na frente também, então a atividade bélica tem uma importância muito grande. Os comerciantes estão do meio para o fim, os retóricos, artistas e criadores de literatura estão no finalzinho. Por quê? Só que antes de eu explicar por quê, tem uma perguntinha para fazer. Onde vocês pensam que os filósofos vão? Tá? Se vocês pararem para pensar bem, é óbvio que o Platão não vai deixar de fazer um elogio à própria profissão, ao próprio ofício. O que isso significa? Os filósofos eles estão juntos com a sabedoria. A sabedoria ela tem uma característica muito peculiar. Quem que é a deusa da sabedoria? Não é Atena? De onde que a Atena vem? Atena, assim, Zeus teve uma relação com uma titã chamada Temis, a deusa da justiça divina. E nessa relação ele teve uma filha chamada Dike, que é a deusa da justiça humana. Conta a lenda que Dike, com o segundo Hesíodo, veio para o mundo, tentou governar os homens com justiça, percebeu que era impossível, desistiu e voltou para ficar com Zeus ao lado dele, ao lado do pai, no trono, certo? Depois que Zeus tem essa filha, tem Dike, ele devora Temis, ele engole, ele mantém ainda relações com Temis, mas ele engole Temis logo na sequência. O governante engole a justiça divina, para que ele possa governar os deuses com plenitude. E o problema é que ela está grávida quando ele engole ela. E a gravidez dela começa a fazê-la crescer, e ela está no crânio de Zeus. E como ela está no crânio de Zeus, basicamente, o movimento que começa a acontecer é que ela começa a inchar dentro da cabeça dele, ele começa a ficar com dores de cabeça terríveis, terríveis. O resultado é que ele precisa de Hefestos para forjar um machado para abrir a cabeça dele com um golpe. E aí eles batem lá na cabeça do Zeus com um golpe, e da fenda da cabeça de Zeus surge Atena, a sabedoria. Certo? Deixa eu só cuidar aqui porque a Penélope está querendo brincar com as teclas. E aí quando a sabedoria surge, ela é basicamente quase que filha exclusiva de Zeus na leitura que é feita tradicionalmente. Tá? Nessa leitura tradicional, né? Nessa leitura patriarcal, essa coisa toda. Em outras palavras, a sabedoria é resultado direto do governante, está lá na frente com o governante, mas mais do que isso, a sabedoria pertence a Zeus. Então já não estamos mais colocando Atena na história, ela está lá junto dos estrategistas e guerreiros. A sabedoria pura vem da cabeça do governante, de modo que os filósofos estão junto com os governantes na comitiva. Na ponta você tem governantes e filósofos, que são os conselheiros naturais do governo. Percebem? Então lá na ponta estão os governantes e os filósofos. Olha só que malandragem, né? Que é justamente quem tem o poder e quem quer aconselhar quem tem o poder. E no final estão os escritores. Por que eles estão no final? E aí tem um argumento que ele coloca na boca de Sócrates na República que é muito interessante. Ele vai dizer assim: veja, por exemplo, o estado de coisas hoje. Nós sabemos que a República Simples era mais perfeita, mais pura, mais vinculada a valores essenciais. E a República de hoje, que é chamada de República de Luxos ou Cidade de Luxos, ela envolve tantas vocações e uma mistura tão grande de atividades que os indivíduos esqueceram qual é a função primordial deles. Nós estamos, na realidade, desperdiçando recursos preciosos, tempo precioso, e estamos criando conflitos a partir de luxos, coisas que são desnecessárias. Ele vai dizer assim: você quer saber o que é pior? O luxo ele alimenta o mal. Como eu disse a vocês, quem deseja passa a desejar mais. Ele vai dizer assim: sabe o que acontece? O luxo ele se torna tão grande, mas tão grande, que as pessoas tão nauseadas estão com a repetição que elas começam a querer inventar coisas novas. E o literato, de uma forma geral, seja ele o poeta, o aedo, o rapsodo, o artista de uma forma geral, o tragediógrafo, o comediógrafo, todos eles têm um papel muito ruim nisso. Qual é esse papel muito ruim? Ele vai dizer basicamente: olha, esses indivíduos eles têm essa característica geral de contar histórias. E eles querem contar as histórias e querem ser lidos, querem ser ouvidos, querem fazer boa fama com as histórias, não querem? Claro. Como é que você vai contar uma história que você quer dizer que é interessante? Vamos supor, por exemplo, que eu queira contar uma história de como eu comprei sapatos no fim de semana, supondo que nós não estivéssemos aí numa quarentena impedidos de sair, né? Eu digo assim: eu fui comprar sapatos. Eu entrei na loja para comprar sapatos e achei um sapato muito bonito, preto, que eu gostei muito. Pedi para ver aqueles sapatos, eles não me serviram. Pedi para ver sapatos parecidos, não gostei deles. Pedi para ver outros ainda parecidos, que também não me serviram. Mas aí finalmente encontrei um par de sapatos pretos confortáveis e que me serviam. Achei que o preço era razoável, paguei e saí. Qual é o sentido dessa história? É uma das histórias mais chatas que eu já ouvi na vida. Por quê? Nada acontece nela. Uma história tem que ter conflito. Uma história tem que ter movimento, uma história tem que transformar os seus personagens. Uma história ela tem que lidar com instintos virtuosos, mas também tem que lidar com as noções primordiais da vida. Tem que lidar com essa qualidade instintual virtuosa e a qualidade instintual do vício.
É essa a dinâmica de uma história interessante. O que isso significa? A pessoa que conta uma história, ela vai tentar contar uma história que envolva conflito. Para eu ter conflito, eu tenho que ter defeitos. E aí ela vai começar a contar uma história interessante. Né? Para ela contar uma história interessante, o que ela faz? Ela não necessariamente vai estar vinculada à verdade, mas ela vai começar a gerar demandas para conflitos dentro dessa história, certo? Pensa, por exemplo, que geralmente quem é mais exigente nas histórias que escuta é uma criança. Né? A criança, ela tende a ser bastante exigente com as distrações que ela quer. E por conta dessas distrações exigirem, portanto, todo um refinamento próprio no sentido de como as histórias são contadas e assim por diante, geralmente é para a criança que eu vou inventar mais coisa, não é? Então, todas as vezes que eu for contar uma história para uma criança, eu vou inventar coisa demais. E quando eu começo a inventar, eu começo a colocar conflitos. Para esses conflitos serem gerados, eu começo a colocar defeitos. E quando eu começo a colocar esses defeitos, eu começo a mostrar esses defeitos nessas figuras da história. O problema é que quando eu vou contar história para crianças, eu também quero contar histórias que eduquem a criança. É ou não é? Para educar a criança, as histórias que eu vou contar são geralmente histórias que envolvam os grandes mitos. É assim que eu educo as crianças em Atenas, né? É assim que Atenas educava seus filhos. E aí, para contar esses mitos e para fazer deles interessantes, você contaria a história de pessoas que não são necessariamente perfeitas, mas imperfeitas. Deuses que passam por ciúmes, que vivem seus romances, que mentem, que fazem guerra, que ferem, que se enfurecem. E aí Platão pergunta assim, olha, na boca de Sócrates, né? Sócrates pergunta, vocês acham, por um acaso, que os deuses são perfeitos ou não? Todo mundo responde, claro que os deuses são perfeitos. E ele vai dizer assim, se os deuses são perfeitos, não são supremos em sabedoria e honra? Certamente. Então eles vão brigar por qualquer coisa? Claro que não. Vão ficar descontrolados emocionalmente? Claro que não. Vão ter ciúmes? Claro que não. Vão ficar apaixonados de modo a destruir pessoas e coisas para conseguirem o que querem? Claro que não. Mas ainda assim, as histórias que nós ouvimos e os mitos que nos contam são todos de deuses destrutivos. Zeus fica enciumado, Zeus trai sua companheira descendo ao mundo na forma de um touro ou na forma de um ganso. Quer dizer, mente, além de mentir, atraiçoa, mente para atraiçoar. Né? Zeus, furioso com Apolo, vai lá e fulmina um filho de Apolo com um relâmpago. Então mata uma pessoa que nem é aquela com quem ele está furioso para se vingar. Percebem? Hera, que às vezes fica enciumada lá, por exemplo, ficou enciumada de Hércules, foi lá e tentou matar o bebê com 2 serpentes. Isso é coisa que gente perfeita, que um Deus vai fazer, sendo supremo em honra e perfeito? Certamente que não. E o Platão fala, por que a gente conta essas histórias? Da onde surgem essas histórias? E aí vem a grande questão. Essas histórias elas surgem especificamente porque nós queremos tornar os mitos muito mais interessantes. E ele vai dizer, sabe qual é a consequência? Nós já não enxergamos mais os deuses como perfeitos e supremos em honra. Nós vemos que eles são ciumentos, iracundos, que ele já não tem. Olha o que ele está dizendo, é que ele já não tem mais aquela perfeição, aquela sabedoria. Pior que isso. Se você escuta quando criança que o perfeito se comporta dessa forma, e você olha para o ser humano que é imperfeito e vê o ser humano imperfeito, que é seu pai ou sua mãe, se comportando de forma honrada, mas você sabe que o que é mais perfeito se comporta de uma maneira mais elevada, supostamente, está se comportando com ciúmes, com rompantes, com desejo incontrolável, quem que você vai querer seguir? O mais perfeito ou menos perfeito? Que teve mais sucesso ou menos sucesso? Mais poderoso ou menos poderoso? Lógico que você vai olhar para o modelo maior, e o modelo mais elevado é, nesse caso, o modelo dos deuses. E como tal, esse modelo divino passa a ser o modelo para as criancinhas. E, em outras palavras, ele vai dizer, quando Aedo, Rapsodo, o escritor, o contador de histórias, inventam histórias, não estão apenas criando mentiras sobre os deuses e sobre as questões mais essenciais, mas também estão distorcendo, deformando, subvertendo a educação das nossas crianças. Estão formando cidadãos piores. Eles vão achar que isso é certo de infância e vão fazer na idade adulta. E aí vocês começam a ver uma... Cara, tem um leque de questões gigantes. Tá? A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que a discussão sobre a questão da moralidade das publicações já existia muito antes da gente pensar em publicação ou moralidade como conceitos. Platão já estava discutindo basicamente o que é isso que a gente está ensinando para os nossos filhos. Pense nas criancinhas, é isso que ele está dizendo. Pense nos cidadãos do futuro. Agora, tem mais, porque ele está basicamente confirmando aquilo que Céfalo já tinha colocado no começo do texto. Ele está dizendo, nós deveríamos ensinar a verdade sobre os deuses. A verdade sobre os deuses. E os deuses são supremos em honra, sábios, perfeitos. São almas perfeitas. E como tais, têm verdades que são complexas. E elas não pertencem ao Aedo ou ao Rapsodo. Não pertencem ao escritor de literatura. Não pertencem em momento nenhum a grupos de indivíduos que inventam coisas. Ao contrário, elas pertencem àqueles que estão dedicados a explorar a verdade. Não ao sofista, não ao retórico, mas ao
Filósofo. Então o literato quer ficar, ele fala inclusive lá pelas tantas, ele diz assim, o escritor ele tinha que ser expulso da república, ele só atrapalha. E se ele quer ficar, ele deveria se comprometer antes de tudo a buscar as verdades mais profundas. Com quem? Com o filósofo. Percebem? Tem um jogo político acontecendo aqui. Desculpa eu ficar olhando por cima do ombro aqui, eu estou cuidando das aves também, tá? Tem um jogo político acontecendo aqui, e esse jogo político ele é fundamental para a gente ter uma compreensão mais ampla do texto. Agora eu quero que vocês pensem dentro desse cenário o que significa esse desenho. Platão está basicamente reconfirmando aquela ideia que nós tivemos originalmente, que a perfeição está com os deuses, só que os deuses não são aquilo que nós pensamos que eles são. Eles são aqueles que têm virtude plena. Então eu estou bebendo das fontes da perfeição da realidade que eles vivem. E vejam, se a regra da República se aplica também no topo do Olimpo, para que existam almas perfeitas que agem com perfeita justiça, tem que existir um cenário político perfeito, tem que existir lá uma república perfeita, e tem que existir artefatos perfeitos, objetos perfeitos, artesãos perfeitos, ofícios perfeitos, tudo é perfeito lá. Lá está o modelo original. Nas almas perfeitas, na comunidade das almas perfeitas, está o modelo original que eu tenho que seguir. Lá estão implantados em primeira mão os primeiros princípios. Por isso Céfalo sai e vai ter com os deuses. Ele tem a resposta que Platão quer. Platão não está conseguindo achar. E Céfalo não quer dizer no texto. Sócrates é aquele que está procurando, Céfalo é aquele que guarda, e o diálogo. Então percebam, eu estou aqui reconfirmando aquela hipótese que eu levantei lá no começo. Platão está fazendo isso para nós. Claro? Então, pessoal, até aqui o que a gente tem é a formação de, vamos colocar aí três grupos teóricos, tá, que estão emergindo da obra. A gente tem o bloco sobre a justiça, a gente tem um bloco sobre a República Perfeita, que vai falar sobre uma cidade simples e uma cidade de luxos, e com base nisso nós começamos a falar sobre as funções exercidas numa cidade perfeita e o ganho de complexidade que elas têm. Daqui em diante nós ainda vamos ver como essas funções derivam de vocações naturais, como essas vocações naturais podem levar à verdade e como o engano pode levar ao simulacro. E aí nós coroamos o fechamento da obra com o famoso mito da caverna ou alegoria da caverna, tá? Como o vídeo está muito longo, eu vou deixar isso para a nossa próxima semana, de modo que a gente consiga fazer uma arquitetura um pouco mais tranquila dessas teorias antes da gente ingressar em Aristóteles. Então, semana que vem vocês vão ter uma sessão dupla aí, né? A gente vai fechar Platão e vai iniciar Aristóteles. Então, preparem-se aí. Ao longo dessa semana vamos discutindo, a gente continua nos canais tradicionais com contato para vocês, grupos de WhatsApp, no telefone, Instagram, Face, etc. Procurem pela gente aí no que for necessário, tá? E por favor, deem uma olhadinha no vídeo, deem aquele feedback básico, vamos conversando aí sobre as bases teóricas que vocês estão aprendendo aí, tá ok? Dá uma olhada no texto, vamos conversando ao longo da semana. Qualquer coisa podem procurar. Cuidem-se, por favor, não saiam de casa e Deus abençoe vocês. Feito, pessoal, aquele abraço.